Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda live do Monitaon sobre o monitoramento da NBCal, que a rede IBFAM Brasil realiza há décadas. E hoje nós temos algumas convidadas especiais que estão aí coordenando o monitoramento pelo país afora. Já temos pessoas aqui. Deixa eu dar uma acenada. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Evangelia está aqui, Cléia, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco. Lembrando que durante a nossa live vocês podem mandar aqui perguntas, mensagens, comentários, que a gente pode encaminhar para as nossas entrevistadas de hoje. Vai ser um bate-papo para a gente contar um pouco como é que está acontecendo o nosso monitoramento no Rio de Janeiro e no Polo de Mato Grosso. É sempre bom lembrar que as nossas atividades de monitoramento já iniciaram há alguns meses, estão acontecendo aí em alguns estados. Adoro acenar, dá tchau pro povo. Tão legal. E é importante a gente fazer essa diferença, né, entre monitoramento e fiscalização. A IBFAM é uma associação sem fins lucrativos, tem aí no mundo todo, em diversos países. Uma das organizações que esteve à frente aí das negociações mundiais para a criação do Código Internacional de Substituto do Leite Humano. E a indicação desse código era que os países monitorassem, fiscalizassem o cumprimento do código, né, e tivesse a sua legislação própria. No Brasil a gente tem a nossa famosa NBCal, que é assim que a gente chama carinhosamente, a Lei 11.265 de 2006, que é regulamentada pelo Decreto 9.579 de 2018, que é que faz a lei valer, né? Como associação, como sociedade civil, cidadãos, nós temos obrigação de monitorar o cumprimento da NBCal, que fala sobre a comercialização de produtos que competem com a amamentação, né? Fórmulas infantis, tudo que é destinado para alimentação de crianças menores de 2 anos e lactentes, é importante a gente monitorar, né? E aí entram fórmulas infantis, leite em pó, leite fluido, mucilagens, papinhas, produtos de puericultura também, né? Bicos, chupetas e mamadeiras. Tudo isso a gente busca monitorar pelo cumprimento da NBCal. E a diferença é que, em relação à fiscalização, o decreto determinou qual seria o órgão fiscalizador nos estabelecimentos comerciais, em eventos, né, sobre patrocínios, sobre doações, enfim, tudo que está no escopo da NBCal. Quem deve fiscalizar são as vigilâncias sanitárias municipais, se elas forem de gestão plena. Onde não tiver gestão plena, em algum município, fica a cargo da vigilância estadual, né? Da vigilância sanitária estadual. Então, como sociedade civil, como cidadãos, a gente tem que cobrar, né, encaminhar as denúncias de infrações à NBCal para as vigilâncias sanitárias. Então, aí no seu município, se você não sabe, né, onde encaminhar, onde fazer uma denúncia de uma infração que você encontrou, né, de uma exposição especial proibida, ou de um desconto de preço que não pode ir para alguns produtos. Então é bom ficarmos sabendo que essas infrações devem ser encaminhadas para as vigilâncias sanitárias do seu município. Esse é o órgão competente para fazer valer a lei, né? E aí a gente também aproveita esse momento, antes de chamar aqui as meninas para esse bate-papo,
de vocês acessarem a página da IBFAM, né, aqui no Instagram, mas também no site da IBFAM, ibfam.org.br. Lá tem inúmeras informações sobre a proteção legal, enfim, diversos outros assuntos importantes, não só para proteção, mas também para promoção e apoio da amamentação, né? Lembrando que nós estamos também em pleno agosto dourado, o mês do aleitamento materno no Brasil. Já terminamos aí a Semana Mundial de Aleitamento Materno e seguimos aí até o dia 31 promovendo ações de promoção do aleitamento materno em todo o país. Em outros países também. Então é o mundo todo, durante o mês de agosto, divulgando, promovendo, debatendo, discutindo, falando sobre a importância, os benefícios da amamentação. Enfim, vale a pena conferir aí a agenda do seu município, do seu estado e participar, né? Tem inúmeras atividades online, híbridas, presenciais, e é importante a gente participar disso. E se você ainda não planejou e quer planejar uma ação do Agosto Dourado, dá tempo ainda, né? A gente tem até o dia 31, é o mês que nunca acaba. Então fiquem ligados, ligadas e ligades e façam aí o seu evento de promoção da amamentação. A Cleia aí do aleitamento materno de Ouro Preto colocou aí, gente, o site da IBFAM. Vale a pena lá dar uma conferida e saber lá o que fala-se, né, sobre a amamentação lá no nosso site. Tem vários links também com outros sites importantes. Vale a pena dar essa conferida, tá, gente? Deixa eu ver aqui o horário. Na verdade eu não consigo ver, mas se alguém aí puder dar um help aí de que horas estamos nesse momento. Já estamos nas 8 horas. Deixa eu dar uma acenada. Um tempo atrás a gente fez a nossa primeira live, né? Tivemos aqui um bate-papo muito bacana com a Cleia, lá de Ouro Preto. Conversamos, né? Falamos lá de como é que está acontecendo. Obrigado, meninas. De como é que está acontecendo esse processo de monitoramento lá em Minas Gerais, que já começaram já há alguns meses. Mas agora a gente vai bater um papo com a Enilce, lá do Rio, e a Joyce, aqui de Mato Grosso. Mas só vou começar essa live se tiver muitos coraçõezinhos aí flutuando. Vamos lá encher essa live de corações pra gente já começar com uma ótima energia, boas vibrações para o monitoramento e para fiscalização aí da NBK. Vamos lá, quero ver aí corações subindo na tela, mais corações. É isso aí, assim que se começa uma live, né? Então vamos aqui convidar as nossas entrevistadas. Enilce. Acho que a Enilce não está. Será que ela saiu? Joyce. Já está convidada. Vamos esperar a Enilce entrar. Olá. Oi, Joyce. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tô bem, vocês, como está? Estamos ótimos. Vamos ver aqui, a Enilce não está aqui para convidar. Já já ela aparece e a gente começa o nosso bate-papo. Mas aí, deixa eu apresentar aqui para vocês, enquanto a Enilce não entra, essa é a Joyce Cruz, é nutricionista, formada pela Faculdade de Nutrição da UFMT. Atualmente ela trabalha na atenção primária de saúde, no município de São José do Rio Claro, que já tem dezenas de ações registradas da promoção da amamentação no mês de agosto. E o interessante é que a Joyce, gente, ela participou do projeto de extensão da NBCAL, da Faculdade de Nutrição em parceria com a Secretaria de Saúde.
E desde o início do projeto, lá em 2018, não é mesmo, Joyce? Aham. Desde 2018 iniciei, me apaixonei e tô aqui até hoje. Saí da universidade, mas não sai de mim esse projeto. E é assim que funciona. E hoje a Joyce, ela é uma das coordenadoras do projeto de extensão, né? É, a gente, O projeto de extensão ele se divide entre algumas coordenadoras, e aí cada coordenador tem duas ou uma dupla de extensionistas aí para coordenar durante o processo de monitoramento, né? exatamente. Então, assim, desde que eu comecei em 2018, né, foram anos e anos de realizando monitoramento. E agora que até o meu TG, né, que na faculdade a gente chama de TG, mas é o, é o famoso TCC, eu fiz, né, falando da NBCal, do monitoramento, da importância também, né, de a gente fazer a fiscalização dessa nossa lei. E depois disso, formei, vim trabalhar no interior aqui do Mato Grosso, e mesmo assim ainda participo do projeto agora como coordenadora, antes como extensionista e agora como nutricionista, coordenadora ajudando, né, as meninas e o Rodrigo, a Prof. Tati, as outras profs também. E assim, é uma alegria muito grande poder continuar, né, com esse caminho que Exatamente. não Porque teve você uma. já teve como extensionista, como projeto de pesquisa e agora como coordenadora do monitoramento. Exatamente. Então, eu percorri todo o caminho que tinha para percorrer no projeto, eu percorri. E assim, eu tenho muito carinho por esse projeto, tenho muito carinho pelas ações que a gente realiza enquanto promoção, né, ao aleitamento materno. Inclusive, gente, eu fui estagiária do Rodrigo, né, lá Ah, verdade. na Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso. Eu trabalhei exclusivamente com ele na EPAMAX. E também foi uma experiência maravilhosa para mim. Sinto muita saudade, inclusive, mas tem que evoluir, né? Mas assim, Sim, desde quando comecei com o projeto, nunca mais me afastei, nunca mais consegui ficar longe. Me apaixonei de verdade. realmente. A Joyce, ela se envolveu profundamente na amamentação, nas estratégias, principalmente na NBCal. E agora ela está aqui conosco nessa live. Deixa eu só ver aqui novamente com a Enilce. Enilce, eu não estou conseguindo te convidar. Se você estiver aqui conosco, manda um oi aqui para eu poder te adicionar na nossa live. Boa noite, Cristiano. Tá aí o dono do projeto Multi-NBCal. Olha, você está dizendo que ela tá na live. Vou pedir para me chamar de novo. Na live não tá ainda, né? Mas eu não estou conseguindo convidá-la. Não aparece aqui para eu convidá-la. Não aparece a opção para eu convidá-la. Isso, estão Talvez, Enilce, você tenha que sair e voltar novamente. falando um oi, estou aqui. Então manda o convite aí para eu te chamar, Enilce. É nossa, Cristiana, é claro que é nossa, mas sempre tem que ter um pai, uma mãe, um tio. Olá, Cleia, Cleia. Vamos lá, Eunice agora deve mandar aqui para a gente o convite para a gente incluí-la. Vamos aguardar. É porque eu não consigo fazer o convite para você, Nilce. Talvez você que tenha que fazer esse convite para mim. Aqui não está aparecendo essa opção de fazer o convite para você. Parece que ela vai entrar de novo. Sair e É. entrar. Bem, então quando a gente vai saindo, né?
Me conta um pouco mais aí como que está, como é que você está planejando aí as ações de monitoramento da NBK aí em São José do Rio Claro. Já pensou sobre isso? É claro, né? Claro. Aqui no município, né, esse ano eu pretendo fazer pelo menos alguma ação em relação ao NBCal. Eu não consegui, a Nilce voltou. Eu não consegui ainda fazer o projeto, né, porque eu preciso do projeto para colocar na prefeitura e tudo mais, né, porque eu sirvo lá sirvo não, trabalho lá na secretaria, né, mas a gente está fazendo aqui ações em promoção do aleitamento materno. Eu mesmo vou fazer uma palestra em uma das unidades de saúde. Fizemos 2 exibições do filme Tigers lá no centro de especialidades com as gestantes que estavam esperando para fazer ultrassom. Fizemos duas sessões, né? Nós também vamos fazer nas comunidades rurais, né? No final do mês, nós vamos até lá também fazer roda de conversa sobre amamentação, sobre como eu posso dizer, sobre os benefícios também, sobre os malefícios do uso de fórmulas, né? A gente vai estar indo também ter acesso, né, a essas pessoas que não, às vezes não tem como vir direto na cidade, porque como aqui é interior, às vezes o acesso é difícil. Então é mais fácil nós irmos até eles, então nós vamos também. Então, assim, são as ações que nós estamos realizando do Agosto Dourado aqui no município. Bacana. Denilson, eu não estou conseguindo te convidar. Não sei o que está acontecendo. Será que eu tenho que sair para conseguir? Não acredito que seja isso, porque, né? Uhum. Aqui geralmente pode mais de uma pessoa ser convidada, porque tem opção para convidar outras pessoas que estão aqui presentes, mas não está aparecendo a opção para eu convidar Enilce. Enilce, tenta mandar para mim o convite de que você quer participar da live, porque não está aparecendo essa opção aqui para mim. Se alguém também puder aí me dar uma orientada, mas não está aparecendo. Vou esperar aqui um pouquinho, alguns minutinhos, para ver se ela me manda esse convite. Vou tentar aqui mais uma vez. Agora eu acho que vai. O convite foi. Aí, Mandei o convite, Enilce. Como assim não dá para mandar o convite, Cristiano? Foi o convite, sim. Eu sou o host. Acho. Enilce, comunica aqui conosco se você recebeu o convite. eu acho que ela não recebeu, porque quando apareceu para mim, apareceu logo na tela principal e eu já aceitei. Mas aqui deu de enviado. Vou tentar de novo. Aqui, convidar. Bem, não sei o que está acontecendo. Ela estava no Ah, ela computador. estava pelo PC.
Então, já foi enviada, vou enviar de novo o convite. Pronto, convidada. Nada, Nilce? Tem uma aqui chamando alguém de vida. Quem que é? Bem, gente, vamos lá. Não estamos conseguindo aqui. Sim, eu tô vendo isso, Cristiano, mas não apareceu o convite dela aqui. E ela não está recebendo o meu. Vamos lá, então. Bem, Joyce, aqui o monitoramento, né, ele está acontecendo esse ano de uma forma diferente, né, dos outros anos. Você tem acompanhado isso, porque, né, já participa do monitoramento há 4 anos, né? Esse já é o seu quinto ano de atividade que você participa conosco. Agora, né, numa outra posição, e aí isso é importantíssimo, né? Isso é algo riquíssimo que a gente percebe, o que a gente busca, né, no monitoramento. Alguém que vai evoluindo junto conosco, consegue, participa, se interessa, se envolve e agora chega ao ponto de estar como coordenadora, né, dentro desse monitoramento. Isso para a gente é riquíssimo e nos alegra muito, né? A gente realmente percebe que o trabalho foi bem feito, né? Quando a gente percebe que uma profissional que estava em formação viu a importância, né, da proteção legal do aleitamento materno, da amamentação, se envolve com isso, faz o seu projeto de pesquisa para sua formação, né? E depois disso ainda continua trabalhando no mesmo projeto de pesquisa, porque além de tudo que aconteceu, a inovação também porque você é a primeira nutricionista que não é nem professora da UFMT e nem nutricionista, né, técnica da Secretaria de Saúde, como eu e a Jane, e entrou agora, né, aliás, continuou no projeto de extensão agora como uma profissional e também agora como coordenadora desse projeto de extensão, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco assim de como é que está, em que fase que vocês estão do monitoramento, que dupla que você está coordenando, como que está acontecendo essa etapa de monitoramento com vocês? Então, esse ano, né, participando a primeira vez como coordenadora, né, estou, assim, confiante, mas ainda assim, né, com as meninas, conversando, tirando as dúvidas, falando tudo, né, tudo que elas precisam entender melhor sobre a lei, né, sobre a NBCal. Então, assim, a gente fez, elas fizeram, na verdade, o monitoramento, me mandaram, enviaram todas as fotos, todas as infrações que elas encontraram, orientei elas em relação ao que seria ou não uma infração, porque elas ainda estavam um pouco em dúvida. A gente fez videochamada, fiz chamada com as duas duplas, né? Fiz essa orientação e a gente já preencheu o formulário de monitoramento. A gente já finalizou, enviou todas as fotos, todos os produtos de todos os estabelecimentos. Então, a gente monitorou tanto farmácias quanto supermercados. E, assim, uma coisa que eu tirei de experiência dos meus monitoramentos antigos, porque eu estou desde 2018 fazendo, né, realizando, eu percebi que já não está tão frequente em algumas lojas que a gente via. Alguns estabelecimentos que a gente sempre via,
agora está diminuindo. Aí sempre tem, né? Mas a quantidade está diminuindo e eu achei isso uma coisa incrível. Eu até falei para as meninas assim, nossas meninas, eu tô tão feliz porque teve uns 3 estabelecimentos que não tinham. E era lugar que sempre tinha Que infração. bacana. A gente Então sempre. você já conseguiu perceber uma mudança com esse monitoramento que a gente faz, né? Porque o monitoramento que é feito desde 2018, e lógico, ele foi ampliado por um número, né, maior de estabelecimentos comerciais. A gente começou lá com 52, 56. Esse ano são 80, né? Mais ou menos por isso daí. E aí você então conseguiu observar que alguns estabelecimentos que já são monitorados, né, pelo quinto ano, já não tem mais infrações, não foi observado infrações nesse estabelecimento. Exatamente. Principalmente, Rodrigo, em questão de produtos de puericultura. Eu percebi que houve uma diminuição muito grande pelo menos nos estabelecimentos que eu vi, né? Nas infrações. Eu até fiquei assim chocada, porque sempre tem, né? Ah, uma coisa que a gente também não comentou aqui, mas eu acho muito legal comentar, que nos anos de pandemia, né, 2020 e 2021, nós realizamos o monitoramento online, né, dos sites. Isso também foi uma coisa totalmente diferente do que a gente já estava acostumado em fazer. O que a gente fazia presencial, a gente estava assim caminhando muito firme, né, no projeto para fazer inclusive entrevistas com gerentes, né? A gente estava com uma estrutura bem legal no nosso projeto, e a gente teve que parar tudo, mas a gente não desistiu, continuou fazendo, fizemos os monitoramentos online, encontramos também muita coisa, porque a internet tudo hoje é mais fácil, né? Para você ter promoção, para você comprar, é tudo mais fácil hoje pela internet. E eu vejo assim que também esse é o primeiro, né, primeiro ano que estamos fazendo retorno depois de só fazermos na internet. E ainda assim, a gente percebe que mesmo tendo parado, ainda ter é uma pequena melhora, mas com certeza a gente sabe que é significativo para a gente, né? Para a gente nisso, né? Sim. Inclusive aqui na cidade eu tenho que fazer. São poucos estabelecimentos aqui, eu sozinha consigo fazer. Eu Eu tenho já que vou entrar, eu já vou entrar nessa parte aí do interior, né? Que é importante a gente também ver essa sua visão de ter feito monitoramento, né, na capital e em Várzea Grande, que é uma cidade aqui vizinha, né, que é uma das maiores também cidades do estado de Mato Grosso. E agora, como é que é essa visão sua aí no interior? Mas eu quero sugar um pouquinho mais, né, da sua experiência, porque você realmente tem acompanhado, inclusive, a evolução dos formulários, né? Desde 2018, você deve ter observado que agora esse ano mudou o formulário, né? mudar. Mudou a forma de colocar as informações, né? E é claro, né, a equipe, né, do núcleo metodológico foi pensando, né, a partir dessas atividades que aconteceram anos atrás, né, de todos os instrumentos que foram elaborados pelos membros da IBFA, né, e tem sido melhorado a cada ano, a busca é mesmo para tornar o monitoramento mais fácil de se fazer e principalmente mais fácil de se compreender, né, na hora de fazer as notificações. Para quem não sabe, né, que está aí nos acompanhando, né, deve estar se perguntando aí como é que faz o monitoramento, né, que etapas que são essas, né? As primeiras etapas são sempre de sensibilização ou de capacitação da turma que vai trabalhar conosco, né? No nosso caso aqui, né, o caso da Joyce, que é do Polo de Mato Grosso, é feito em parceria com a Faculdade de Nutrição e são 22 extensionistas que participam do monitoramento e eles precisam ser capacitados, sensibilizados e tudo mais, né? Um ponto que a gente viu que foi bem positivo esse ano foi ter passado o filme Tigers antes do monitoramento. A gente percebeu que o envolvimento dos extensionistas ficou maior do que nos anos anteriores. Não que nos anos anteriores os extensionistas não tenham se envolvido, mas parece que despertou uma paixão assim imediata. A gente acredita que o Tigers conseguiu fazer uma sensibilização ainda maior
dos extensionistas esse ano, então a gente já colocou isso como práticas das atividades futuras, né? E aí, lógico, depois, né, como todo mundo sabe, a gente vai a campo fazer o monitoramento nos estabelecimentos comerciais, alguns vão em serviços de saúde, monitoram eventos, enfim, materiais educativos, materiais técnicos científicos, se existe ou não doações irregulares acontecendo, enfim, tudo que está no escopo, né? E aí a gente, então, entra numa outra etapa, pessoal, que é o preenchimento de formulário. E aí, Joyce, você que participa, né, há 5 anos de monitoramento, o que você percebeu em relação à mudança, né, que houve em relação ao formulário? Como que você enxerga hoje esse novo instrumento que a gente tem disponível para realizar o monitoramento? Quando eu iniciei lá em 2018, nós realizávamos o preenchimento do formulário físico, né? Nós fazíamos o preenchimento desse formulário. E colocando ele em forma digitalizada no Forms, eu acho que ficou muito mais fácil e muito mais direto, né, das pessoas entrarem para monitorar, né? Porque assim, direciona, você colocou lá um alimento específico que está em promoção. Aí já vai direcionando para aquelas coisas que têm que ser preenchidas, então você tem que preencher. Então eu acho que ficou muito mais fácil, né, para as pessoas que às vezes ainda tinham alguma dificuldade, né, com os formulários. Então ficou muito direcionado, tá tudo muito mais, como eu posso dizer, recortadinho, né, mais trilhadinho para a gente conseguir colocar isso, né? Então eu acho que assim ficou perfeito, tá? Assim, do jeito que a gente vai estar fazendo, cada ano tá ficando melhor, porque a cada ano a gente vê o que precisa melhorar, a gente melhora e assim, é uma coisa muito, muito legal, de verdade. Que bacana. A gente tem aqui agora a nossa segunda participante, Enilce. Enilce é nutricionista, professora de nutrição, lá do Emília de Jesus Ferreira. Começou há pouco tempo, né, Enilce? É a primeira vez que você está fazendo monitoramento? Olha, meus cabelos brancos, o que indicam? Olha, é um prazer estar aqui. Obrigada, Rodrigo, Aline, Lu. Obrigada, essa parceria. Peço mil desculpas. Acho que os cabelos brancos denunciam, né, a pouca habilidade com a tecnologia. Mas nada como ter E, amigos para ajudar, né? tá, ó, aí você está falando de professora, meu aluno Cristiano aqui ligando, e aí eu tive um problema aqui com a conta, que eu não sabia que eu não podia acessar pelo PC de cara, mas foi tudo contornado. Tá Então, aqui agora. que bom estar aqui com vocês. Que bom, fico Então, acho que é feliz. fazer um bate-papo, não é isso? É isso. Né? E aí, Nilson, a gente estava aqui conversando com a Joyce. A Joyce está aí conosco, né, desde o projeto de extensão, desde que o projeto de extensão começou com a UFMT em 2018. E essa menina agora é coordenadora no projeto de extensão, né? Maravilha. Nutricionista. O trabalho dela de conclusão de curso foi sobre a NBCal. Tem até gente já te perguntando, querendo saber se você publicou esse seu trabalho aí, o seu TG, em algum artigo, né? Eles já querem saber, daqui a pouco você responde para eles. E a gente então está vendo essa evolução, né? Em relação ao processo de monitoramento. E aí, você que tem um pouco mais de experiência que a gente, que de alguma certa forma, né, observou o monitoramento em algumas gerações mesmo, isso é importante a gente frisar isso, né, o quanto, para a gente compreender, na sua visão, como estamos hoje no monitoramento. Então, eu imagino aqui nesse encontro tem alguém que ainda não teve oportunidade. Esse é o primeiro momento que está falando sobre monitoramento, ou a gente já pode partir do entendimento de que todo mundo aqui entende o que é, para que serve e como se faz?
A gente fez esse uma pequena conhecimento. introdução no início, né, sobre o processo de monitoramento. Agora há pouco eu estava falando com a Joyce, eu expliquei, porque a gente também não tem tanto tempo para isso, né, quais são as etapas desse monitoramento, as obrigações, né, da lei, que existe um decreto, quem é que tem que fazer o monitoramento, quem é que faz fiscalização, enfim. Mas você fique à vontade para dialogar aí sobre o seu ponto de vista. Tá, então, o monitoramento, eu acho que sim, o sentido dele é igual a gente quando vai consumir um produto e olhar se está com prazo de validade. É uma questão de proteção à vida, né? É a proteção à vida de quem é muito vulnerável, que é o bebê e a mãe, que, embora, né, seja uma pessoa que, né, pressupõe autonomia, o pai, os cuidadores, mas quando se trata de alimentação infantil, ficam extremamente vulneráveis, por conta de todo um contexto, né, de um ambiente que provocado, né, pelo próprio sistema capitalista, que quer vender produtos em substituição ao leite materno, que faz as pessoas, às vezes, aquelas assim que já tiveram um conhecimento, uma leitura sobre os benefícios, sobre a importância da amamentação para a mãe, para o bebê, para o mundo, para o planeta, às vezes se vê balançado, né, diante da forma como, às vezes, o marketing chega e aparece. Então, assim, fazer monitoramento é isso, é você olhar para algo que exige atenção e exige ação, né? E, assim, quem é, de fato, que precisa fazer o monitoramento? Do ponto de vista legal, são os fiscais da vigilância sanitária, mas do ponto de vista de cidadania, somos todos nós, né? Sim. E aí, quando você pergunta sobre as mudanças, com certeza, né? No início, a gente começou a fazer o monitoramento com os formulários, né, que a IBFAM disponibiliza, quem foi a IBFAM que coordenou todo esse processo, né, dos formulários que nós, então, imprimíamos e aplicávamos, né, no papel, indo aos estabelecimentos comerciais, às unidades de saúde, em todo o contexto onde o monitoramento deve ser aplicado, né? E de lá para cá, né, a mudança, a tecnologia trouxe uma facilidade enorme de poder fazer com que esses formulários do papel pudessem estar, né, dentro do celular e, a partir dele, a gente poder fazer o monitoramento sem precisar carregar a caneta nem o papel, né? Fazer ali mesmo, registrar as fotos que antes eram fotografadas, né? Tinha que imprimir, né? E agora a gente tem tudo, a tecnologia digital vem propiciando isso em tempo real, né? Então, assim, é um avanço considerável que a gente teve, né? E aí, nesse sentido, quando a gente fala dessa evolução positiva que a tecnologia trouxe, é importante até contextualizar até que foi dentro de um contexto de pesquisa, né? De uma pesquisa que o Cristiano coordenou, que possibilitou que esses formulários pudessem ser via digital e que possibilitasse, então, a sua aplicação. Então, no início foi a aplicação dentro de um contexto de pesquisa e que agora está sendo possível aplicar dentro, né, pela própria IBFAM e de todos aqueles que se identificam com a proposta, entendem ela como uma responsabilidade, né, que pode ser feita. Então, assim, respondi? Sim. Nesse contexto, né, que você traz, e aí, de certa forma, ele reduz, assim, né, em membros da IBFAM, alguns parceiros que estão no processo de monitoramento, como que a gente conseguiria expandir isso para a sociedade? Porque a gente acredita, né, que
É lógico, é sempre bom que tenha uma sociedade civil organizada, que faz as mobilizações, que faz os enfrentamentos na maioria das vezes. E quem está na IBFA há mais tempo sabe dessa realidade, desse enfrentamento, né? Como é que a gente conseguiria mobilizar o cidadão comum mesmo? As pessoas que realmente estão, né, no dia a dia sendo seduzidas, né, nos estabelecimentos comerciais. A gente sabe aí que, né, no momento da pandemia a indústria não descansou. Ela aproveitou desse colapso dos sistemas de saúde, né, da fragilidade e da distância, né, da fragilidade do apoio por conta da distância física, e em várias situações não houve outra forma de se comunicar, porque nós vivemos num país que a tecnologia não é para todos e todas, né? Então, muita gente ficou sem apoio. Porém, as estratégias de marketing continuaram a pleno vapor. Você tocou num assunto, Enilson, importante, que é a proteção da vida, né? Como é que a gente consegue expandir mais esse diálogo da proteção da vida, de certa forma, levando um pouco dessa responsabilidade também para a sociedade, né? Para a sociedade civil, sobre ficar atenta, ficar de olho, e fazer valer a lei que os protege também, né? Então, essa questão, eu acho que é isso, é fazer um bom uso da tecnologia, né, para propiciar que a informação chegue a um número maior de pessoas, e que assim, desperte a consciência, né, sobre a responsabilidade que a gente tem com o próximo e inclusive é uma questão de sobrevivência ambiental, né, a Sim. amamentação, né, quando a gente é a garantia do planeta poder continuar existindo, né, que é menos lixo, menos contaminante, é mais saúde, né, são pessoas mais saudáveis e com uma visão também que vai sendo incorporada, né, sobre isso. Eu acho que a defesa da amamentação, ela amplia a nossa consciência sobre o que é o consumo, para além só do consumo de substitutos do leite materno. É olhar a vida assim, no seu potencial e no que é possível discernir em termos de apelo de consumo, que só vai nos deixar mais resíduo, mais lixo, mais problemas de saúde, né? A Exatamente. partir do lucro que não visa a saúde, que está visando o capital em detrimento da saúde e da vida, na sua plenitude. Então, acho que isso, a amamentação tem isso de lindo, de maravilhoso, né? Então, quando você fala isso, é ampliar, é possibilitar que a comunicação chegue a partir disso, e potencializar e dar às pessoas esse entendimento de que elas são capazes, que elas são potentes. Eu vi isso, por exemplo, quando aconteceu aquela situação que vivenciou da indústria fazer, por exemplo, uma embalagem de composto lácteo imitando leite em pó. Olha, como aconteceu de uma porção de mães nas redes sociais tendo sido informadas e começarem a fazer esse movimento de divulgação do produto, que estavam sendo Sim, ludibriadas, enganadas. Então, a gente está sim. falando de um outro, né, de situação que poderia não envolver a alimentação de crianças muito pequenas, mas de qualquer forma estava envolvendo uma situação de uma enganosidade que estava sendo provocado Exatamente. por uma de marketing. Então veja como que a gente é potente, a gente é poderoso, né? Para além, assim, e a alimentação é algo que a gente precisa sempre, sempre ir na defesa, porque as consequências, né, da alimentação não saudáveis, elas não são só do efeito imediato, elas são a longo prazo, né?
Então, quando você fala sobre isso, assim, é o potencial que a gente tem, é não esperar só que fique nas mãos do profissional que legalmente tem essa responsabilidade de encaminhar as denúncias, a infração, mas tem que ser da sociedade civil, porque quando uma indústria vê que o produto que ela está vendendo, a estratégia que ela fez, está sendo denunciada, identificada, isso tem implicações muito sérias, né? E às vezes tão mais abrangentes do que aquela que a gente sabe que é o processo com que o monitoramento resulta, né? A infração, aí tem que ouvir as partes, eles têm que se responder porque sim, porque não, aquela notificação foi dada. Um processo que, na verdade, não é rápido, é moroso, e que, dependendo, né, da forma como os argumentos são dados pelo setor jurídico dessas empresas, acaba como um entendimento de que não houve violação. Mas, assim, Sim. aquela que a sociedade pode identificar sentindo lesada, eu acho que ela tem um efeito muito, muito potente. Exatamente. E a gente tem percebido, né, ao longo de alguns anos, um número maior de pessoas envolvidas, né, no processo de monitoramento, indo além de membros da IBFA. Anos atrás, a gente observava que o número era maior de membros da IBFA que faziam de forma isolada ou entre si, né, municípios que tinham mais de um membro da IBFA, 5, 4 membros faziam naquele grupo e permanecia naquele grupo, né? Eu acho que a Joyce ela já vem de um momento onde a gente começou a fazer as parcerias, né, aqui em Mato Grosso, e isso se estendeu em todo o país, através, né, de projetos como o projeto que ela participou da UFMT, que foi trazendo outros atores e atrizes para esse processo de monitoramento, né? E aí, Joyce, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você percebeu, né, naquele momento, como é que você percebe hoje essa importância, né, de mobilizar outras pessoas, sensibilizar outros grupos que não apenas membros da IBFA, mas sempre, né, com o apoio e a coordenação IBFA, né, do monitoramento. Como é que você percebe isso para o fortalecimento da NBK e do monitoramento? Assim, primeiramente, a gente pode perceber que quando a gente consegue encontrar outras pessoas que também estão interessadas em realizar esse monitoramento, a gente consegue fazer coisas grandiosas. Porque quando surgiu o projeto lá na Faculdade de Nutrição da UFMT, e que eu consegui entrar nesse projeto, olha a semente que foi plantada naquele momento e olha onde ela chegou. E o tanto de gente que já passou nesse projeto, que já conheceu esse projeto, já conheceu a NBK, tanto de gente que já que não tinha nem ideia do que era a NBK e hoje já conhece, já sabe identificar o que está errado, o que está certo. Então, acho que isso já é a primeira coisa. Quando você conseguir mostrar para outras pessoas que existe um código que protege o aleitamento materno, né, que protege as mães e os bebês contra esse marketing abusivo, né, das fórmulas infantis e os produtos de puericultura, né? E uma coisa que aconteceu até uns dias, até uma história meio... Quando a gente fala que em casa de ferreiro espeta de pau, né? Aqui na minha cidade, São José do Rio Claro, várias não, uma específica, ela faz muita promoção de composto lácteo. Vai, põe na ilha, bonitinho, bota lá o preço, né? A promoção, leve tantas e não sei o quê. E eu sempre falava para minha família, isso é errado, isso é errado. Aí um dia desses, uma tia chegou aqui na minha casa e falou, nossa, mas tava tão barato o leite lá na farmácia tal. Aí eu falei, tia, me dá aqui esse leite, deixa eu ver. Era um composto lácteo. E eu falei, tia... Ela achava que era leite. Olha, tia, a senhora foi enganada. Isso não é leite, isso é tudo menos leite. Aí ela ficou, não acredito que isso aconteceu. Eu falei, pois é.
Se a senhora não sabe, imagina as crianças que as mães dão isso aí sem saber que um produto industrializado pode estar fazendo mal para o filho dele, né, para o filho dela. Então, assim, a gente percebe que a desinformação é muito grande e nós que temos esse conhecimento e essa forma de chegar nas pessoas para poder falar disso é de extrema importância. Por exemplo, hoje eu, como nutricionista aqui do município, eu tenho voz para falar, né, sobre a NBCal. E eu tenho certeza que quando eu falar, muitas pessoas vão escutar. E isso é uma coisa que me deixa muito, assim, orgulhosa, né, do todo o caminho que eu percorri até aqui, e saber que eu posso estar ajudando a salvar vidas, né? Estar ajudando as mães também a entender a importância do aleitamento materno e realizá-lo com seus filhos, ajudar, né, nesse processo. Então, acho que isso é a maior conquista. Você poder Nada como levar. uma oportunidade de vivenciar a prática do monitoramento, né? E eu acho que Uhum. isso é que a gente vem ganhando ao longo desses anos, que é ampliando essa participação de outras pessoas, né? Principalmente, primeiro, pela sensibilização, né? Porque no Brasil falar de leis é uma matéria que as pessoas não apreciam muito, né? É chato, é muita coisa, é muita informação. O Brasil é o país das leis bonitas, mas na prática não funciona. Então, o próprio processo, né, de fazer leis valerem é desacreditado no país, né? É um país que geralmente tem uma lei bonita, mas a lei precisa de uma regulamentação, de um decreto. Ela já não vem regulamentada, né? Então, a gente já percebe aí, né, as tramas que são feitas para dificultar mesmo que uma lei venha para valer mesmo, né? Desde a sua criação. A gente vê aí pela NBCal de 2006 e um decreto, o primeiro decreto só veio em 2015, né? Quase 10 anos depois. Isso é muito grave, né? Para uma lei que fala sobre proteção de vidas. A gente vai observando, né, quando a gente vai estudando mais a NBCal, a gente vai vendo tanto que ela é importante para assegurar vidas. Porque nós estamos falando de proteger, aliás, de garantir que uma criança seja alimentada com o melhor alimento do mundo. Sim. E que não haja uma concorrência desleal, porque é desleal, quando a gente percebe, né, o investimento que se tem em divulgação do produto leite humano e o investimento bilionário que tem na divulgação de produtos competidores ao leite humano, é um abismo, né? Então, realmente, a gente precisa de leis fortes, que já nasçam aí, já sejam instituídas de forma regulamentada, né, determinando exatamente quem é que tem que fiscalizar. E aí eu acho que esse movimento que tem sido feito ao longo desses anos de trazer mais pessoas para o processo de monitoramento tem sido um transformador de realidades. Pelo menos aqui em Mato Grosso, Enilson, tem acontecido dessa forma. Como que tem sido aí no Rio de Janeiro? Então, eu acho que assim, esse exemplo que, né, a Joyce está aqui conosco, que veio de uma sensibilização, de um conhecimento ainda durante a formação acadêmica dela, né? Isso eu tenho observado aqui no Rio, com o projeto Mama, por exemplo, que é a nossa parceira, a Patrícia Pérez, é uma das coordenadoras, como que a experiência dos alunos que passam por esse projeto de extensão, inclusive os da UF também, porque tem uma outra professora que, junto com a Patrícia, coordena esse projeto. Vocês conhecem o MAMA, aquele grupo virtual que apoia as mulheres na amamentação. Então, os alunos que passam por esse projeto, eles ficam muito sensíveis à causa da defesa, não só da promoção, do apoio, mas também da defesa do aleitamento. Eu vi essa experiência também, da graduação, desenvolverem trabalhos de TCC com essa temática, de olharem as publicações em páginas
do Instagram de influenciadoras, né? Que estão ali fazendo o papel que antes era daquele representante do laboratório que ia de porta em porta, ou as unidades, que hoje ainda vai, né? Mas que agora chega pela tela na figura de uma mãe, né? Exatamente. Que de suas experiências não muito exitosas com a amamentação, está, na verdade, fazendo divulgação, fazendo marketing para a indústria. Então, assim, daqui a pouco, Nilce, a gente vai ter que colocar as blogueiras e os blogueiros no escopo da lei. Porque lá a gente diz que o representante não pode visitar nutricionista e pediatra. E aí eles estão achando as brechas para cooptar outro grupo. Pela lei, pelo decreto, a promoção comercial é feita por um CNPJ. Só que hoje a gente tem, né, os CPFs fazendo a divulgação na roupagem de uma mãe que é boa. Mas que a gente sabe que uma mãe que está aproveitando a rede social para falar de suas experiências, ela não precisaria estar colocando uma pilha de latas de embalagem do leite. Exatamente. Isso está fora totalmente de entender aquilo como um canal de comunicação, de trocar experiências. Não, é marketing mesmo, né? Exato. E como eu vejo isso, que tem se ampliado, olha, a própria experiência da pesquisa que eu pude participar, que o Cristiano coordenou, ela está, então, assim, está entrando na academia, né? Ela está ampliando, ela traz resultados, ela está permitindo as pessoas se sensibilizarem, e as redes sociais têm sido também um bom possibilidade dessa juventude que está cheia de gás, que defende a vida, também se sensibilizar pela defesa do aleitamento. E eu acho que é isso, precisa conhecer um pouco mais, né, a NBCal, identificar aquilo que na lei se configura como estratégia de promoção e se articular a essas redes, no caso como a IPFA, que é aquela que geralmente canaliza, né? Isso. Que potencializa que essas situações de infração, de violação, são identificadas. Exatamente. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, é só clicar aí nesse balãozinho aí que tem uma interrogação. Pode fazer a sua pergunta aqui para as nossas amigas que estão fazendo esse bate-papo conosco, que a gente passa as perguntas para elas, tá? Vamos falar agora um pouco das fases, né, que estamos do monitoramento, porque aqui essas lives, elas também são importantes para as pessoas saibam como que a gente está conduzindo o monitoramento, né? As etapas que a gente está vencendo ao longo dos meses. No início a gente falou aqui, Enilson, antes de você entrar, acho que você estava ouvindo também, quais são as etapas, né, até a gente chegar nas notificações, né? Um diferencial também dos anos anteriores para agora é que essas notificações também são encaminhadas diretamente agora para as vigilâncias sanitárias daquele município onde a gente encontrou a infração, né? Antes era encaminhada especificamente para as indústrias, né, para as empresas, para o supermercado, ou para o fabricante, ou para o representante, né, distribuidor, e agora a gente encaminha para a vigilância, né? É mesmo para esse fortalecimento da responsabilidade de cada um, né? E a gente sabe que a responsabilidade de fiscalizar, né, de fazer a lei cumprir mesmo, é da vigilância sanitária, né? Em que etapa que vocês estão aí no Rio e como é que vocês veem essa coisa de buscarmos essa aproximação com a vigilância sanitária para o cumprimento da NBCal? Então, aqui no Rio, o que a gente tem feito isso acho que foi ótimo você tocar nesse ponto, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas ouvem falar da NBCal, do papel da IPFA, e se vinculam à IPFA, passam a integrar a rede. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a situação no nosso grupo do Rio, uma integrante que não viveu ainda a experiência do monitoramento. Aí, como está sendo feito? No dia, até nós tivemos a Maria Inês, se juntou com ela e elas foram em dupla
nos estabelecimentos comerciais, porque não é uma coisa muito fácil, né, Rodrigo? Quando a gente vê muitos produtos, identificar aqueles que são ou não dentro do escopo e o que configura uma infração, isso tudo está na lei, mas na hora que em frente a uma prateleira com uma etiqueta... Surgem as dúvidas, né? Surgem dúvidas. Então, para esse caso, foi ótimo. A Marinês se juntou com a Gisela e elas foram juntas no estabelecimento fazer. A gente tem um canal de Zap do Grupo Rio e a gente se orienta, ajuda, busca, né, para tirar, esclarecer as dúvidas que surgem conosco mesmo, né? Uma questão sobre a Visa, então, a gente fez um contato, no caso aqui em Niterói, né, que é onde que eu moro, fez contato com a Vigilância de Niterói, com o escritório de Niterói, informando que estaríamos realizando o monitoramento. E aí foi bom, obtivemos uma resposta pelo coordenador dizendo que iria envidar reforços, estava ciente sobre esse movimento que a gente ia fazer e que estaria sensível, né, disposto a colaborar com os desdobramentos do monitoramento. Então, acho que foi uma coisa bacana a gente fazer nessa vigência do monitoramento. Ainda não tínhamos, não lembro de termos feito... Sempre foi uma fragilidade muito grande o envolvimento da vigilância, né? Sim, no curso EAD, até acho que foi a Lúcia que falou, né, o quanto foi bom ter o curso EAD, que possibilitou muitas pessoas não precisarem se deslocar, que antigamente era assim, sabe, Joyce? A gente fazia grupo de força-tarefa, íamos para Mato Grosso. Aí veio para Cuiabá. Cuiabá, fui para Manaus, assim, a gente fazia aquela força-tarefa. Mas agora, com a EAD, meu Deus, como foi bom, porque a gente, né, essa questão da distância inexiste mais como impedimento. E aí... alcançar muitas pessoas, né? Alcança, exatamente. Então, o que aconteceu? O que a gente viu na primeira experiência do EAD? A gente entendia, né, que eram alunos em potencial para o curso EAD, os fiscais da vigilância. Olha, mas que infelizmente a maioria deles desistiu do nosso grupo. Nem chegou a realizar o curso. Então, assim, a gente sabe que tem um papel que cabe a eles, mas o nosso papel de fazer o monitoramento é não perder isso de vista. A gente vai sempre estar mobilizado para fazer isso, não pode esperar que saia, que parta por parte deles essa coisa, até porque coisas que às vezes a gente desconhece, né, da realidade do trabalho do dia a dia, do profissional, que muitas vezes está assoberbado, tem várias outras demandas. Sofre ameaças. Assim, nossa, muitos. Então, assim, a gente não está aqui para, né, desvalorizar e descaracterizar o trabalho. Do ponto de vista daquilo que cabe a gente fazer um monitoramento, a gente vai continuar fazendo. E as notificações, sabendo que elas precisam ser encaminhadas e acompanhadas, né, Rodrigo? Essa Exatamente. também percepção que a gente teve, né, de que a gente precisa acompanhar esse processo, né? Sim, eu acho que todo esse processo de criação de polos tem fortalecido ainda mais os estados, né, com esse empoderamento de responsabilidade sobre o processo de monitoramento como um todo, né? Que monitoramento não é só ir ao local, identificar, registrar num formulário e pronto, né? O monitoramento, ele tem agora, né, ele é realmente visto como um processo completo, desde essa sensibilização até a confecção da notificação, e aí é um ponto que a gente observa que deve ser o ponto mais cuidadoso de cada polo que faz o seu monitoramento,
né? Por isso que eu acho que esse formulário de agora, ele ajuda, porque ele ajuda a identificar melhor as imagens, né? Eu acho que quem já está na fase de preenchimento das notificações já deve ter identificado isso, que você consegue fazer uma leitura melhor sobre aquela infração, porque realmente a notificação ela tem que ser muito robusta, porque ela é o documento final, é ela que faz a entrega, se o monitoramento foi bem feito ou não, né? Então, são imagens realmente claras e evidentes de uma infração que, se ocorreu, ela está evidentemente registrada ali e que esse encaminhamento seja feito de forma bastante consistente. E como você disse, Eunice, monitorando as respostas da notificação. Porque quando a gente encaminha para essa vigilância, a gente tem que dar realmente o prazo de resposta para a vigilância também. Eles têm que nos dar uma devolutiva se eles foram naquele estabelecimento, né? Se eles acataram essa notificação advinda da sociedade civil organizada, né? De grupos, de secretarias, enfim, né? É um documento. Então, eu acho que realmente a gente vem caminhando por um processo que melhorou, né, esse processo de entendimento do monitoramento por quem faz, que ele está realmente implicado em todas as etapas. E aí foi muito bem lembrado, né, pela Lúcia e por você, o quanto o EAD fez diferença, né? Primeiro que ele pegou aí mais de 500 pessoas no Brasil todo, né? Já vamos responder as perguntas, galera, relaxa. Ele pegou mais de 500 pessoas aí no Brasil como um todo, né? E várias pessoas, mesmo que no grupo maior, né, sempre tem um número menor de pessoas que realmente despertam para a questão da proteção legal, né? Então, sim, teve profissionais aí, como por exemplo daqui de Mato Grosso, do Procon, que fizeram toda a conexão da NBCal com o direito do consumidor, que ela nunca tinha percebido na vida. E eu até falava assim, não, mas isso não está na NBCal, mas está no direito do consumidor, tem que cumprir. E tem tudo a ver uma legislação com a outra. Então, assim, ter essas expertises de outros grupos que trabalham com defesa de direitos humanos, né, direitos do consumidor, enfim, né, direito da população como um todo, isso foi também um marco, né, em relação ao EAD. Fica a dica aí para o EAD voltar aí com tudo, porque realmente ele foi um divisor de águas, né? Sim, verdade. E até mesmo lá para o pessoal, né, que a gente insistiu para os nossos pensionistas na época fazerem também o curso. E assim, a diferença foi total, né? E aí, a gente está falando aqui de Niterói, a gente já falou de Cuiabá, de Várzea Grande. A Joyce agora está numa cidade pequena, de quantos mil habitantes? Eu acho que dá uns 20 mil no Uma cidade máximo. pequena, né? Hã? E aí, como é que você está conseguindo levar essa visão da proteção legal aí para nossa, para uma cidade pequena, né, que talvez nunca tenha ouvido falar de NBCal? Provavelmente não. Por enquanto, eu consigo levar mais em questão das unidades, né? Das unidades básicas, as informações sobre a proteção do aleitamento materno. Mas agora, escutando vocês falando assim, me veio uma sementinha. Amanhã eu vou conversar com a minha secretária de saúde, ela vai me autorizar, porque é o meu trabalho, né, na secretaria, e eu vou fazer esse monitoramento aqui em todos os estabelecimentos que eu tiver. Como fazer? Porque, querendo ou não, é uma cidade pequena, então, assim, em 2 dias eu faço a cidade toda. Então, ainda mais eu que já faço há algum tempo, já tenho um pouquinho de... Bom demais. Né? Eu consigo fazer a cidade toda. E assim, Monitoramento 100%, olha que maravilha. sabe, porque eu tava escutando vocês falando assim, e veio vindo na minha cabeça, sabe? Eu preciso, e eu vou fazer. E também eu escutei a Nilce falando da menina da mulher, né, que começou agora. Todas as meninas que estão comigo, né, na coordenação eu orientando as meninas no projeto, elas são novas, né? E até assim,
quando elas me mandavam as infrações, falavam, ó, Inês, falavam, né? Mandavam uma foto e falavam, isso que tá errado. Mas embaixo tinha outra coisa que também tava com infração. Aí eu pegava e falava, ó, meninas, isso também tá no escopo da lei. Então, assim, essa questão de você ter o olhar um pouquinho mais aguçado, né, para aquilo que Sim. se está monitorando, você sempre acha uma coisa a mais. E eu contar uma história, eu fiz as meninas voltarem em 2 lugares, porque falei, vai voltar, porque principalmente em atacado, né, elas não tinham tirado foto nenhuma dos leites fluidos. Aí eu falei, mas por que elas? Ah, não tem promoção. Falei, mas você já viu na etiqueta lá do leite que a caixa é tanto e a unidade é tanto? Se você comprar em atacado, vai estar com desconto de preço? Mas, ai, não sei. Falei, então, vai lá, tira a foto e me manda, quero ver se realmente não tá em promoção. Porque foi uma coisa que eu mostrei, uai, meninas, mas nesse atacado não tem nenhum leite em promoção? Elas, não. Falei, ah, vai lá que vai ter. Pode voltar Que lá. você compra a partir de 6 é um preço, né? Se você compra unitário, é outro preço. Exato, isso é uma promoção de preço, é uma infração NVCal. Então, assim, olha como que é uma coisinha mínima, que a gente que já está há algum tempo já consegue perceber, e as meninas novas ainda Exatamente. não têm essa, né? Então, assim, foi uma coisa que eu achei interessante. A As NBK é o meninas, melhor oculista do mundo, gente. Quer melhorar ai, sua visão de mundo? Estude a NBK. é verdade. Tudo que você vê, você entra numa farmácia e já procura. Já vê onde que Já tá as procura. coisas, pra ver se tudo certo, não é? É desse Tem umas jeito. Então, perguntas aqui que eu preciso fazer para vocês. Temos 3 perguntas. então vamos A lá. Lúcia Trajano pergunta sobre se tem liga de pediatria de alguma faculdade. Tem uma liga de pediatria de uma faculdade que estamos querendo oferecer o EAD. É possível? É possível, sim. Inclusive, Lúcia, você tem aí, né, no caderno 2 todos os links disponíveis das aulas que foram realizadas pelo EAD no ano passado, né? Ano passado, né, gente? Foi ano passado, né? Foi. Então você tem aí disponível, né? Você pode, é bom que você esteja presente junto com eles, faça essas aulas junto com eles, ou monitore essas aulas para elas não ficarem soltas, né? Então aqui, por exemplo, na experiência aqui de Mato Grosso, com esses extensionistas, a gente disponibilizou aqueles links que já estão lá no caderno 2, né? E eles iam fazendo, iam vendo as aulas, né? As videoaulas, e toda semana a gente se reunia com eles, a professora que é coordenadora do projeto, a Tatiana Bering, ela ia reunindo com eles para tirar as dúvidas sobre as videoaulas. Então, as videoaulas estão lá disponíveis, lá no caderno 2. A Lúcia também já faz outra pergunta. As visas municipais na vivência de vocês, dá conta de supervisionar todos os locais monitorados? Não dá. Não. A gente sabe da realidade. É o que a Nilce salientou que é importante também, gente. É lógico que a gente tem que encaminhar, não é porque haja dificuldades de recursos humanos e tudo mais, que aí a gente também não vai fazer encaminhamento de infração nenhuma para vigilância. Temos que fazer. Mas é preciso também compreender essas dificuldades que eles possuem, né, relacionadas à fiscalização. Mas o encaminhamento de infrações deve ser encaminhada para a vigilância municipal, tá? E temos mais uma outra. Existe algum checklist disponível para a população para quando identificarmos algo? Tá aí uma encomenda. Raquel, Regicelli, Aline, vocês estão aí? Tá aí, núcleo metodológico. Gente, eu faço parte, mas agora eu sou só da live. É algo bastante interessante, né, que a Simone traz, que é o que a gente estava falando, né? Como é que a gente consegue, então, envolver melhor a sociedade nesse processo,
né? Então, é através mesmo desses debates, desses momentos, que a gente vai pensando, né, de estratégias para a gente encaminhar também para a sociedade instrumentos que facilite esse olhar, esse compilar, né, de informações para eles conseguirem também fazerem suas denúncias diretamente para a vigilância sanitária, né? Aí a Raquel tá animada, gente, ó. Tá, bora. Fala aí, Nilce. Oi? Você ia falando alguma coisa? Não, eu fico pensando é isso, que bom, né? Que desperta nas pessoas o interesse de saber e se juntar, né, à turma do monitoramento, né? Exatamente. Eu acho que talvez, assim, nas próprias páginas da UF, aquelas em gotas, né? Gotas de informação a respeito da NBCAL, colocando o que constitui uma infração para um conjunto de categorias, mas de uma forma bem, sabe, leve, assim, não fazer aquele texto pesado que está na lei, né? Mas para as pessoas tomarem conhecimento, né? A respeito do que constitui quando elas estiverem diante de um produto, identificar se ele está sendo comercializado de uma forma em desacordo com a lei, né? Olha aí, a Raquel já deu uma dica aí, ó, para os projetos de extensão poderem aí colocar como atividade, né, de criação, principalmente os projetos de extensão que tem a parte educativa, né, atividades educativas, pode fazer aí esse trabalho. No site da IBFAM, a IBFAM lançou recentemente a nova edição da cartilha da NBCAL, gente. Então é só vocês entrarem lá no site da IBFAM, ibfam.org.br, procurar pela cartilha. A cartilha tá linda, um desenho arrojado, bonito, com imagens bacanas e bem didático para entender como é que é o processo de monitoramento, tá? Então vale a pena vocês acessarem lá o site da IBFAM e conferir aí a cartilha da NBCAL, né? A Aline colocou aqui, lembrando que temos um formulário para estabelecimento de saúde. Ah, muito bem lembrado. Que lançamos hoje, né? Então, também pensando, né, em como envolver melhor os serviços de saúde como um todo, né? Unidade básica de saúde, centro de saúde, maternidade, hospital universitário, enfim, né? Posto de saúde, tudo que é relacionado à saúde, ambulatório, consultório. Foi lançado, tá lá na página da IBFAM, aqui no Instagram, tá? O link tá na bio, aí tá o site, o link tá na bio, onde a gente convoca todo mundo que trabalha aí nos serviços de saúde a preencherem esse formulário sobre como anda a percepção da NBCAL nos serviços de saúde. É um formulário rápido, gente, mas que vai contribuir muito para os nossos estudos e para a gente identificando outros instrumentos para melhorar essa comunicação com a sociedade, para que ela compreenda mesmo sobre a importância da proteção legal da amamentação. Isso não é mimimi, isso não é conversinha. Nós estamos falando realmente de vidas, do início da vida. Esses 1000 dias, né, tão falados, esses 2, 3 primeiros anos de vida, são decisivos na vida de uma pessoa. Então nós não podemos permitir que por sem motivo não seja garantido o acesso dessa criança à melhor alimentação do mundo, para humanos, para mamíferos, que é o leite da própria mãe, né? Toda vez que uma criança, que um mamífero se vê privado disso, ele sofre consequências para a vida toda. Ah, mas né, por uma circunstância eu não podia amamentar. A gente sabe que tem circunstâncias que a mulher não pode amamentar, é lógico. Mas é óbvio que as consequências para as pessoas, né, para as crianças que são privadas do consumo de leite humano vão acontecer, né? A gente tenta diminuir esse impacto da melhor maneira possível. Mas nós não podemos permitir, se uma criança pode ser amamentada e se uma mulher quer amamentar, que ela seja privada desse direito.
né? E que ela sofra interferências comerciais, mercadológicas, de merchandising, para desviar o foco, para ela acreditar que ela não consegue amamentar. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que essa propaganda diminua a confiança dela em si mesma, de que ela é capaz de alimentar o seu próprio bebê por 2 anos ou mais, e exclusivamente por 6 meses. Ela pode. Precisa do quê? Né? De responsabilização nossa enquanto profissionais e apoiadores, e da gente exercitar, de fato, a proteção legal da amamentação, né? E aí a Marina traz aí... Marina é uma pessoa aí, gente, que só criou a IBFAM. Não sabe pouco, sabe pouca coisa sobre monitoramento. Brincadeira. Está colocando a importância, né, de monitorar, né, ambulatório, hospital, de plano de saúde, né, da saúde suplementar, serviços públicos também. Então, é importantíssimo esse nosso compromisso. A gente vai seguindo para o final da nossa live, que foi maravilhosa, encantadora, né, os depoimentos de vocês, as experiências, esse cruzamento de experiências que é fundamental, e a gente perceber que a gente pode ocupar o mesmo barco com experiências diversas, né? Isso é fundamental. Nunca acredite, você que está aí nos assistindo, que você não possa participar disso. Venha da forma que você está, se você sabe muito, se você sabe pouco, se você não sabe nada, mas se você tem interesse em fazer parte desse movimento de proteção legal, nos procure os polos que estão espalhados por todo o Brasil, os membros da IBFAM, mande mensagem pelo direct aqui da IBFAM, olha, eu estou em tal município, eu quero participar do monitoramento, eu quero saber como é que é. A gente vai saber te encaminhar para os coordenadores desse polo. Então, meninas, peço para vocês aí as palavras motivadoras finais aí para esse processo de monitoramento. Joyce, por favor. Faço minhas as suas palavras, Rodrigo. Eu também nunca imaginei que existia e quão importante era a NBCal. E a partir de quando eu conheci até hoje, a minha visão mudou totalmente. E aqui na minha cidade, as pessoas, as profissionais de saúde, o pessoal da secretaria me chamam a menina da amamentação. Eba! Eu falo para todo Você é a mundo. menina da amamentação, não tem melhor título. E assim, eu fico muito feliz hoje de estar aqui, de estar podendo levar esse conhecimento. O mínimo que eu tenho, assim, não é totalmente o que eu gostaria de ter, mas é aquilo que eu aprendi e que eu levo e que eu sempre procuro melhorar também, né? E assim, se você tem vontade, vai atrás, procure, que você vai conseguir salvar vidas, ajudar as mães também que estão perdidas, que não sabem como fazer, o que fazer. Você vai ter um trabalho muito lindo pela frente. É árduo, mas é muito lindo. E aí, a Evangelia quer saber se você já publicou o seu TG. Nós estamos em fase de finalização da edição, né? E vamos enviar para a revista, sim, para poder ser publicado. Ficam tranquilos. Olha aí. Essa, na verdade, Evangelia, você captou a pergunta que a Tatiana queria fazer, que é a orientadora delas. Cadê esse artigo para publicar? Então tá aí na live, tem compromisso aí, gente. Enilce, me conta aí diga aí para nós as suas palavras finais aí para a gente continuar motivando o processo de monitoramento pelo Brasil todo. Tá chovendo em Niterói, gente? É isso? A chuva lá não deve estar pequena. E por incrível que pareça, em Mato Grosso, depois de quase 50 dias, começou a chover. Gente, aqui tá uma alegria. Vocês não fazem ideia o quanto tá gostoso. Um climinha que vocês nem imaginam. 20 graus, ventinho, chuvinha. Tá uma delícia. A gente sabe que vai passar, que já já vem a seca de novo. Mas quando chove pra gente aqui, é igual pinto no lixo. Fica feliz da vida. É verdade. Infelizmente ela caiu de... Deixa eu tentar aqui mais uma vez.
Bem, eu acho que não teremos, mas enfim, né? Foi um prazer estar aqui com todas vocês, todos vocês, todos vocês. Mais essa live, que eu acho que é bastante motivadora. Fica aí essa mensagem para vocês. Procurem o site da IBFAM, saiba como participar. Peço aqui para quem acha que a Joyce tem que virar uma membro da IBFAM, jogue corações aí na live. Enfim, né? Se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da IBFAM, o que que a gente faz, quer ser um apoiador, quer ser um financiador sem conflito de interesse, entra lá no site da ibfam.org.br. A IBFAM também está aqui, né? Você pode entrar em contato conosco pelo direct e também no Facebook, tá? E a gente está aí à disposição da população para dialogar sobre a proteção legal da amamentação em todos os lugares, tá? Um forte abraço e espero encontrá-las numa próxima live. Joyce, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, por onde você chegou e parabéns por onde eu acredito que você vai chegar aí na sua vida futura, na sua vida profissional. Um Muito beijão, obrigada tá? pelo convite e por acreditar também no meu trabalho. Muito obrigada. Valeu, um beijo. Beijo, gente. Nós vamos ficando por aqui. Essa live vai ficar gravada. Você poderá assistir a qualquer momento. Também poderá indicá-la, compartilhá-la com seus amigos, suas amigas, com sua turma de trabalho, com sua equipe, com seus alunos, enfim, com todo mundo. A proteção legal é para todos, todas e todes. Um forte abraço e até uma próxima vez. Tchau!